Fala aí, Dev, beleza? Aqui é o Danilo mais uma vez. Hoje nós vamos aprofundar no conhecimento aqui de strings em Java, beleza? E a gente vai estar destrinchando aqui métodos mais úteis, né, que a gente está usando no dia a dia e também funções aqui que a gente pode aplicar para manipular strings em Java, beleza? Antes disso, eu queria falar para vocês que não se inscreveram no canal, se inscrevam aí, dá o joinha, curte aí, ative as notificações para vocês receberem aí as notícias, os vídeos conforme a gente vai postando aqui, beleza, pessoal? Bom, o que vocês precisam saber sobre string, né? Quando a gente está falando de string, a gente está falando de um conjunto, né, de caracteres ali dentro de um programa nesse caso, né? Então, por exemplo, aqui em Java, para a gente declarar uma string, né, a gente coloca aqui, né, o tipo string. Esse tipo não é um tipo primitivo, né, já é um object aqui. E aí o importante, né, para vocês saberem é que a gente pode instanciar, né, uma string dessa forma aqui, passando justamente aqui o valor, né, ou também instanciando o objeto string. Na prática não tem muita diferença, né, tanto é que ele fala aqui pra gente até, né, a ideia é até falar pra gente remover esse cara porque não tem necessidade. E se a gente quiser, por exemplo, printar esse cara, né, jogar ele no console e executando ele, a gente tem aqui o valor, né, então eu vou colocar aqui uma frase. Isto é uma frase, beleza? Aqui frase. E aí, o que é importante vocês saberem também, pessoal? A string em Java ela é imutável, né? O que quer dizer isso? Uma vez que a gente coloca aqui um valor em memória, né? Esse valor ele não muda, né? O que acontece nas manipulações de string que a gente faz é ele criar uma nova string. Então, por exemplo, se eu quiser transformar esse texto para uppercase, né? Então eu poderia vir aqui, por exemplo, botar frase to uppercase. Em tese você poderia pensar, né, que essa variável aqui frase, ela ficaria em caixa alta, né? Porque a gente está manipulando essa linha 7. Só que nesse caso não, ele vai permanecer normal, né? E o retorno dessa função aqui que ele faz realmente o processo que a gente quer, né? Ele retorna o valor, né? Então eu teria que no mínimo fazer algo como isso aqui, né? Eu repasso o valor do processamento para variável ali e depois eu jogo lá no console. Aí sim a gente tem o resultado que a gente quer no caso, né? Então a gente tem vários métodos que a gente pode chamar na string aqui para a gente manipulá-la, né? Mas sempre tem em mente que a string Java é imutável, né? E por isso a cada manipulação que a gente faz, né? Ele retorna a nova string que a gente quer e a gente deve manipulá-la aqui, recebendo um armazenamento variável, né? Mas tendo em mente de que o resultado desse processo ele não fica, por exemplo, na variável, né? Que sofreu ali a alteração entre aspas, né? Ele retorna uma nova string. Beleza? Então, com base nisso, né, já até mostrei aqui um método to uppercase, mas dando um passo aqui atrás, né, a gente pode manipular strings também para a gente combinar, né, valores. Então, por exemplo, a gente tem aqui a frase e eu posso ter uma outra frase aqui embaixo, né, outra frase. E essa frase poderia ser, por exemplo, outra frase aqui. E a possibilidade que a gente tem é usar vou botar aqui resultado, o operador mais, né, de soma ali, digamos assim, que ele também serve para concatenação. Então se eu fizer algo como isso aqui, eu vou até colocar aqui um espaço, né? Ele vai jogar para a gente aqui o resultado dessa operação, né, de concatenação. Então a gente consegue concatenar strings, né, usando esse operador mais, né? Então, por exemplo, isso é uma frase, outra frase aqui. Uma outra forma de também fazer isso é usando o concat, né? Que é um método dentro da string. Então, por exemplo, eu poderia aqui fazer também uma outra abordagem, né? É pegar esse método concat e passar como parâmetro a outra string, que aí vai ter o mesmo efeito. Ele vai concatenar as duas frases, né? Nesse caso aqui, como eu não tenho esse espaço aqui, né, ele fica alertando, ele não concatenou ali o espaço, né? Então se a gente colocar aqui, né, a gente pode inclusive fazer esse encadeamento, né, de chamadas aqui para o concat, né? Aí beleza, ele printou aqui pra gente.
Como a string é um tipo dentro do Java, né, a gente consegue, por exemplo, atribuir um valor nulo para essa string, né? Então, eu posso colocar aqui string nula. O que acontece é que se a gente for chamar algum método dessa string, né? Então, por exemplo, se eu chamar aqui string nula.toUpperCase, a gente vai ter um erro na aplicação. Por quê? Porque a string está nula aqui, né? Ela precisa receber um valor, né, para que exista a operação. Então, por exemplo, aqui essa chamada, né, teria um erro, né? Se a gente fosse verificar, por exemplo, se ela é igual a nula, a gente ia, que é a mesma coisa ali de cima, né? Mas uma coisa que a gente pode fazer é verificar se ela está nula, que sempre vai ser, né? Então fica aqui como true. E aí eu vou até colocar aqui comentário, né? Dá erro no pointer exception, um dos mais comuns aí, né? Então sempre ter esse cuidado quando estiver manipulando a string aqui, né? Uma outra possibilidade é a gente verificar se ela está vazia, né? Então, se a gente vier aqui e colocar, por exemplo, isEmpty ou isBlank, né? A gente consegue verificar. Eu vou criar uma outra variável aqui, string vazia. Vou colocar aquela vazia, né? Obviamente, e aí vamos jogar aqui, por exemplo, esse método que eu falei, né? isEmpty. Também tem o isBlank, né? Vamos testar aqui também o isBlank. E aí você pode perguntar qual é a diferença, né? Basicamente, o isEmpty vai verificar se... Vamos salvar aqui. Só um minuto. isEmpty, já tá, porque eu mudei aqui a variável. O isEmpty ele vai verificar se aquela string está vazia em si mesmo, né? Sem nenhum espaço aqui, nem nada, né? Por exemplo, se eu colocar aqui uma letra A, os dois vão dar false, porque não está nem vazia nem em branco, né? O problema acontece quando a gente tem, por exemplo, uma string com espaço, né? Então, se eu tiver, por exemplo, uma verificação aqui de string com espaço, quando a gente verifica se ele está vazio, ele retorna false. Por quê? Porque tem uma string vazia aqui, né? Só que o blank não. O blank vai ver que essa string ela está vazia, né? Mas ela tem ali espaços vazios. Então, para a gente pode ser que seja útil, né? Verificar se ela também está em branco, vamos dizer assim, né? Então, tenham isso em mente aí, pessoal. Uma possibilidade aí. Uma outra coisa que a gente pode ver também é comparar strings, né? Então, por exemplo, posso colocar aqui, criar aqui mais duas strings. Então, vou colocar texto 1 igual a Java. E aí eu vou replicar isso aqui. E vamos colocar, por exemplo, um J maiúsculo. Se a gente quiser comparar isso, como é que a gente poderia fazer? Em termos mais leigos, né? A gente poderia verificar dessa forma aqui. E outra possibilidade também é a gente usar o método equals, né? E aí você pode perguntar qual é a diferença, né? Basicamente, esse operador igual, ele vai olhar se as variáveis apontam para o mesmo objeto, que não é o caso aqui, né? Por isso que aqui ele vai retornar false. E aqui nesse caso do equals, né, ele também vai retornar false. Por quê? Aí a gente tem um J maiúsculo e um J minúsculo aqui. Vamos executar aqui para a gente ver, ó. Os dois então são falsos. Deixa eu fazer uma outra coisa aqui, que é a gente ter um separador, né, que fica mais fácil de verificar. Então, vou colocar assim e a gente vai vendo aqui. Vou colocar aqui em cima também e beleza. Agora, se a gente tivesse uma string, por exemplo, aqui, ó, a gente pode fazer o seguinte. O texto 1 é esse cara aqui, é o Java, né? Então, a gente pode pegar aqui e compará-lo, né? Se a gente for comparar, por exemplo, um ponteiro, né? A gente teria aqui, por exemplo, que ele aponta para o mesmo objeto, porque é o mesmo ponteiro aqui em tese, né? Se eu tivesse um texto 3 aqui apontando para o texto 1, ele é mais didático, né? A gente teria aqui um outro true, porque eles apontam para o mesmo objeto. No caso aqui do outro aqui, a gente está verificando o conteúdo, né? Então, a gente está verificando se o texto 1
é igual a uma string Java, né, em si. E realmente ele é igual. No entanto, se a gente for comparar aqui com comparador, né? Comparador aqui do texto1 com Java, ele dá true. Por quê? Porque esse objeto aqui, né, ele vai equivaler, digamos assim, a esse outro objeto aqui, né? Em memória, o Java ele vai fazer com que essa variável, né, seja apontada para o mesmo objeto dessa variável aqui do texto1. Por isso que ele deu aqui true, beleza? Então a gente tem como testar tanto o conteúdo, né, quanto as variáveis, né, os objetos que as variáveis apontam. E aí Java é case sensitive, né, então também toma cuidado aqui quando a gente tiver, vamos dizer assim, alguma letra maiúscula, né, é ali que pode dar alguma diferença. Caso a gente tenha algum caso que a gente queira testar sem considerar case sensitive, né, a gente pode usar esse método equals ignore case, que ele não vai olhar para essa diferenciação entre maiúsculas e minúsculas, né? Então, por exemplo, aqui ele jogou, né, o false false e o true para a gente aqui, então é como se elas fossem iguais, né? Embora aqui a gente tenha o J maiúsculo e minúsculo, ele acaba considerando para a gente. Beleza, pessoal? Uma outra coisa que a gente pode fazer também é verificar ali se o texto contém, se aquela string contém um texto. Então, por exemplo, eu posso querer comparar aqui se o texto 1, e aí como é que a gente pode fazer? Tem duas formas, né? A gente pode usar o contains aqui, eu posso botar aqui o var, né, do Java, e outra forma de a gente fazer também, aí já recai uma verificação, né, esse index of, né? Se esse index of ele for maior que 0, quer dizer que a gente tem aquela string ali dentro, né? Aí a gente faz essa outra comparação. Se a gente mudar aqui, por exemplo, para, sei lá, botar VSA, ele vai dar false, né? Porque o index of aqui, se eu não me engano, ele retorna -1, quando a gente não tem essa string, né? Então ele retorna -1. Vou deixar aqui, ó, para comparação depois também, que ele retorna isso, e aqui a gente deixa o VA do Java. Show, pessoal? Então, às vezes, a gente precisa fazer algum tipo de verificação, né? E a gente pode ter essa abordagem aqui. Uma outra coisa que é possível a gente também fazer dentro da programação aqui de strings, né? É a gente quebrar uma string grande, né? Em uma lista, né? Um array. Nesse caso aqui, ó, eu separei uma lista, né, de frutas. Então, ela tem aqui maçã, banana, ovo e morango. E aí você pode ser que você queira em algum momento, né, pegar cada uma individualmente como um array, né? Daí a gente pode usar o método split, né? Então lista.split, a gente passa qual que é o delimitador, né? Que nesse caso é a vírgula, e ele vai retornar para a gente uma array de frutas. Então se eu jogar aqui frutas, ele vai apontar aqui para um objeto, né? Deixa eu ver se ele vai dar alguma solução aqui. Array to string, deixa eu ver se funciona. Beleza. Daí a gente tem, ó, 4 frutas, né? Então ele fez meio que a conversão de uma string para um array, né? E a gente conseguiria usar aqui, por exemplo, invocando um array de frutas, né? E a gente pode pedir uma posição específica. Por exemplo, eu vou pedir a posição 0. E até mesmo fazer um for, né? Nesse caso eu fiz o sysout ali porque é mais fácil. Beleza, pessoal? E aí, seguindo aqui, né, das possibilidades, a gente pode querer também, né, substituir dentro de uma frase, né, de uma string, um valor, né? Então, por exemplo, se eu pegar aqui, vou botar aqui string frase Java. Se eu botar aqui, este é um curso de C#, e a gente quiser, por exemplo, modificar, né, ali a questão do C#, né, porque é um curso de Java, então a gente pode pegar a frase Java e a gente dá um replace. Tem um método chamado replace. E aí esse método replace, ele recebe ali a string que a gente quer substituir, né? Então no caso aqui é C#,
Eu quero colocar, por exemplo, um curso de Java. Daí ele faz o replace dessa string somente aqui. Se eu tivesse em outro lugar, por exemplo, C Sharp, né? Eu poderia colocar aqui, ó, curso C Sharp. Se eu colocar só o replace, né, ele vai pegar apenas, nós já pegou tudo aqui, né? Então ele pegou tanto essa primeira aqui, né, do C Sharp, quanto o último. E a gente tem também o replace all, né, que ele faz o mesmo processo ali. Então se a gente executar, né, ele também vai substituir as duas strings, vamos dizer assim, né, que a gente está olhando aqui, tanto C Sharp quanto o Java, né? Quando a gente quer substituir um tipo de string, a gente usa esse método ou replace ou replace all, que a gente consegue fazer essa substituição. Uma outra coisa que a gente também pode fazer, que é interessante, é a gente remover os espaços em branco, né? Aqui em cima a gente teve essa string em branco, a string vazia, né? Se a gente quisesse, por exemplo, tirar essa string vazia ali, né? A gente poderia usar o trim, que aí ele não vai retornar nenhum valor, né? Porque aqui a string está vazia, então eu vou colocar aqui string com o trim. E aí eu vou colocar concatenando aqui, né? E aí como a string está vazia, né, em si, não vai vir nada aqui, né? Só ver o espaço aqui que eu já tinha colocado, né? Entre e ficou vazio. E aí tem casos, né, que a gente pode ter, por exemplo, um texto. E aí eu vou colocar lá embaixo. Fica melhor pra gente. Então a gente pode ter um texto lá com strings rodeadas, né, aqui. E aí a gente quer, por exemplo, remover esses espaços em branco, né, em volta. Aí a gente usa esse trim, que ele faz esse processo pra gente. A gente não precisa ficar verificando, né, digamos assim. E aí existem casos também que você pode querer de repente remover todos os espaços, né? E aí, independente de ser antes ou depois, né? Qualquer tipo de espaço dentro você pode usar o replace, né? Que a gente estava falando lá. E aqui ele usa um caractere que equivale a essa questão do espaço, né? Mas se a gente colocar assim também, se eu não me engano, ele também tira, né? Então a gente pode usar tanto esse processo aqui, né? Que equivale a string vazia ou string de espaço, né? Ou realmente colocar só o espaço aqui. Vou deixar esse como exemplo também, né? E a gente tem esse processo. Uma outra coisa que dá para fazer também, que eu já falei um pouco lá em cima, né? Do index of, ele tem também o starts, né? E o ends with, né? Que verifica se aquela string ela começa ou termina, né? Então, por exemplo, aqui a gente pode ter uma URL, né? E a gente pode verificar se aquela URL, né? Posso colocar aqui URL começa com www. E aí a gente sabe que se trata de uma URL, né? Pode ser que no sistema a gente queira verificar isso, né? E aqui a gente pode, por exemplo, verificar se é um .com. Então também é uma outra possibilidade que dá para fazer também, de verificar tanto o início quanto o fim da string, né? Para fazer esse processo. O que mais que nós temos aqui? Eu já falei para vocês do uppercase, né? E a gente tem o lowercase também, se eu não me engano. Então, podemos aqui fazer um teste aqui. Colocar aqui, por exemplo, um texto. Então, por exemplo, tem aqui uma frase Java. Será que já tem já, né? Frase diferente. Beleza. E aí eu posso querer converter, né, essa frase diferente aqui para upper e lowercase, né? Então eu posso pegar aqui uppercase e eu posso ter aqui o lowercase. E aí ele vai converter para a gente maiúsculos e minúsculos também, né? Então a gente pode fazer esse processo também. Além daquele index of que eu falei para vocês lá em cima, a gente tem outros métodos, né? Então, deixa eu pegar ele aqui em cima. Esse cara aqui, né? Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou criar posso até usar essa frase aqui, mas eu vou criar uma outra aqui. A gente pode ter, por exemplo, um hello world.
hello, e a gente pode verificar se ele contém a palavra hello, por exemplo, né? Que a gente falou lá em cima, parecido aí. E a gente pode pegar um determinado caractere em uma posição. Então, eu posso pedir, por exemplo, a posição 7, né? Então, a gente executando aqui, ele vai trazer aqui, né, que hello, o index aqui é o 0, né, começa na posição 0, e o char 7, né, na posição 7, seria o W, né, por isso que ele trouxe aqui pra gente. Uma outra coisa que a gente pode fazer também é pegar uma substring, né, dentro dessa string a gente tirar, por exemplo, uma outra string, né, então, por exemplo, a gente usa aqui o método substring, que aí ele vai pegar, por exemplo, na posição 7 em diante, né, o valor ali da string, né? Então, quando a gente não coloca, deixa eu botar um hello, né? Quando a gente não coloca a posição final, né, ele vai da posição que a gente colocou até a posição final. Caso a gente coloque aqui, por exemplo, sei lá, de 7 a 10, ele pegou uma fatia, né, do que a gente pediu ali. Então, tem a possibilidade de a gente fazer das duas formas, né? E a gente pode pegar dessa forma aqui, só com o index ali, né, o index de início daquela frase que a gente quer, daquele fluxo ali do string, né. Uma outra possibilidade que a gente tem também é usar placeholders dentro da string, né, para substituir um valor. Então, por exemplo, se eu tiver duas palavras aqui, por exemplo, duas variáveis, né, Alice e idade, e eu quiser, por exemplo, printar esse valor, né, a gente pode usar o string format para isso, né. E aí, como é que a gente faz? A gente pega aqui, dá um string.format, pega aqui a string, né, que a gente quer, e dentro dela a gente vai colocar marcadores dentro do que a gente quer substituir aqui dentro, né. Então, a gente quer substituir o nome e a idade, né. O nome a gente coloca esse marcador %s, e a gente passa como parâmetro, né. E o segundo parâmetro, que é a idade, como ele é um inteiro, né, a gente passa %d. E aí ele substitui pra gente, né? Se a gente vier aqui e colocar a mensagem assim, ele vai fazer a substituição do que a gente quer e vai retornar o valor formatado. Então, muitas das vezes é melhor a gente fazer isso do que a gente ir concatenando, né? E aí como é que ficaria, por exemplo? Pega aqui, string, mensagem. A gente teria que, por exemplo, vir assim, né? Fechar a string, abrir a string aqui, aí colocar aqui, por exemplo, o nome, né? Nome. A gente concatena aqui também a idade, né? Então, idade. E a gente poderia fazer isso. Então, dá no mesmo aqui, né? Mas, ponto e vírgula. Mas a gente precisa ficar concatenando. Isso aí, muitas das vezes, a string muito grande não é muito legal, né? Então, priorizar essa forma aqui que é a mais adequada. E aí, no caso do placeholder também, a gente pode ter valores em decimal, como, por exemplo, um preço, né? Então, se a gente tiver, por exemplo, um preço aqui em double, para a gente colocar ele numa string, a gente pode ter várias possibilidades, né? A gente pode formatar com string format, nesse caso, e passar um parâmetro aqui. Só que esse parâmetro a gente pode definir, por exemplo, as casas decimais. Então, por exemplo, aqui, né, ele está considerando esse 2.f aqui, que a gente quer duas casas decimais apenas, né? Por isso que ele jogaria dessa forma. Então, se a gente pegar aqui e printar o preço formatado, printar aqui o preço formatado, a gente vai colocar para a gente 12,35, exatamente como está aqui, né? E se a gente quisesse ao contrário, né? Na parte da frente da string a gente ter algum tipo de formatação, a gente também poderia fazer. Então, a gente pode pegar aqui um preço formatado 2, e aqui a gente pode manter, por exemplo, duas casas decimais antes, e a gente pode setar aqui o número de casas decimais também que a gente quer na frente dele aqui, né, do preço, né? Então, preço 2 aqui, por exemplo. E se a gente rodar esse cara, a gente vai ter aqui 5 casas, né? Na verdade, aqui, né, esse 8 ele não diz respeito ao número de casas decimais da frente, né? E sim o número de caracteres. Então, por exemplo, eu tenho
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Contando o ponto, a gente tem 8. Se eu quisesse 9 aqui, ele ia formatar colocando mais um 0 à frente, né? E aí aqui o total de caracteres seriam 9. E como aqui a gente tem essa ajuda da ideia, né? 9 caracteres. Beleza, pessoal? Então dá pra gente fazer bastante coisa com isso. Uma outra possibilidade também que a gente usa ali no dia a dia é a gente fazer espécies de joins, né, da string. Então a gente pode ter, por exemplo, um array. Então vamos dizer que a gente tem uma lista aqui, um array de nomes. E a gente quer, por exemplo, colocar, né, todos os nomes ali e printar esses nomes dessas pessoas. A gente poderia fazer uma iteração, né, dentro dessa lista e aí concatenar. Mas a gente também pode usar dentro da string, né, um método chamado join, né? Então a gente poderia ter string.join, a gente coloca o delimitador que a gente quer, né, e o array, né, ou a lista que a gente está manipulando, e a gente passa isso pro método join, e aí ele resolve para a gente e vai retornar uma string combinada, né, de acordo com o separador que a gente colocou aqui. Daí a gente tem aqui, ó, Alice, Bob e Carlos, né? Muito mais simples ali da gente fazer. Outras possibilidades é a gente usar o string builder e o string, se não me engano, o string format também, que eu já falei ali em cima, né? Você tem como usar. E usando ali a parte do string builder, né? A gente poderia fazer algo como isso aqui. Vou formatar aqui. A gente tem aqui no caso, né? A gente instancia um objeto string builder. E aí a gente vai chamando, né, o método append, passando os textos que a gente quer, né? E aí no final a gente pode ter aqui um sysout aqui que fica mais fácil, né? Dando toString nesse objeto builder, que daí ele vai concatenar, né, o que a gente quer ali. Se a gente quisesse colocar, por exemplo, uma vírgula aqui, né, a gente conseguiria colocar uma vírgula entre os textos. Uma espécie de concatenação também. Então, vamos rodar aqui e eu vou separar esse cara aqui. Então, ele também meio que faz uma concatenação ali de acordo com o que a gente estava vendo, né? E aí a gente falando também da gente juntar, né, dar um join, a gente tem outra possibilidade também, que é o string joiner, né, que é um pouco parecido com builder aqui, né? Ele também faz uns processos. Então, para poder facilitar aqui, eu vou pegar um código aqui já. E aí o que ele faz aqui, né? Ele dá esses joins, né, na string ali, no objeto, né, joiner, para poder adicioná-los ao processo, né? Então, nesse caso aqui a gente tem o objeto joiner, vou importar do Java útil aqui. A gente tem métodos de adicionar, e aqui quando a gente instancia o joiner, a gente fala qual que é o concatenador, né? Então eu vou colocar aqui um traço, e aí no final também, assim como a gente tem no builder, né, a gente também dá um toString, né? Então já faço aqui também. A gente pode tanto dar esse toString, né, quanto também omiti-lo, já que ele já implementa esse toString, né? Então aqui a gente também tem Alice, Bob e Carlos, né? Uma outra possibilidade também da gente fazer, né, em vez de a gente fazer uma iteração ou usar o join ou o string joiner, a gente pode usar o string do Java, né, para fazer esse processo. Então a gente pode usar aqui também, ó, a gente pega a lista, né, de nomes, dá um string, a gente pode fazer algum tipo de operação, no meu caso aqui, e a gente chama aqui, né, o collect dando joining, que aí ele vai fazer esse processo pra gente. E aqui ele fala, né, que a melhor possibilidade é a gente já usar o string join, né? E aí a gente pode usá-lo como a gente fez aqui em cima. Mas a gente, com mais um exemplo aqui, né, a gente pode jogar esse cara aqui. Tanto é que aqui você pode fazer várias operações, né? Pode filtrar também. Então se eu quiser filtrar um determinado nome, né? Por exemplo, deixa eu filtrar aqui nome.equals. A gente usa aqui, por exemplo, Alice. Então a gente consegue também fazer essa verificação. Variables already defined. Tá, deixa eu botar N aqui então, ele não reclama.
Então a gente também consegue fazer ao mesmo tempo, né, que o join, né, também é um tipo de filtro aqui. No caso aqui eu só tô querendo a Alice, né, e aí ele fez isso. No caso aqui era melhor colocar um contains A, né, porque aí ele teria mais de um elemento, né. No caso Carlos, porque o Alice está com A maiúsculo, né. Deixa eu ver um O então, porque aí vou pegar o Bob e o Carlos aqui na lista. Beleza. Então, pessoal, além dessa parte toda aí de string, né, de concatenação que a gente consegue fazer e também de a gente juntá-los aqui, a gente tem essa parte aqui do builder, né, que eu já expliquei, que a gente consegue concatenar também e fazer todo o processo que a gente precisa para gerar as strings, né. E além do builder, né, a gente tem um string buffer, que ele é muito parecido ali com esse processo também do builder, né. Porém, a gente tem diferenças, né? Então a classe do buffer, a gente considera que ela é sincronizada, né, na implementação dela, e aí ela, por ser sincronizada, a gente consegue usá-la melhor em ambientes multithread, né? Ou seja, quando a gente tem várias threads concorrendo. Enquanto a builder, né, a string builder não é sincronizada, então ela é mais eficiente para ambientes de thread única, né, quando a gente não está usando concorrência. Então tem alguns casos ali que a gente pode optar para usar um ou outro, né? E aí vai depender muito da aplicação que a gente está querendo, né? Então é interessante a gente pensar, né, bem quando a gente quiser usar um ou outro tipo, né? Então se a gente quisesse fazer, por exemplo, algum caso de string buffer aqui, a gente também poderia substituí-los no caso aqui do builder, né? Então se eu quisesse fazer isso aqui, vou pegar esse cara. E aqui a gente só substitui para string buffer, se eu não me engano, né? Então a gente pega aqui, que eu boto o buffer. E aqui a gente usa o buffer para fazer o mesmo processo. E aqui o toString tá a mesma coisa, né? A gente pode remover também dos dois aqui. Então, basicamente, pessoal, a implementação é a mesma, só que a gente tem a implementação para ambientes ali multithread e o outro a gente só usa em ambientes, na verdade, assim, a gente pode usar em ambientes multithread, mas você vai ter problema, né? Então, o ideal é usar apenas em ambientes ali onde a gente não tem multithread, né? E uma outra questão também que a gente pode levantar, né, assim, beleza, se eu tenho esse processo do builder aqui, ou se eu posso concatená-lo as strings, né, fazendo aqui aquela questão do operador mais, né, para concatenar, como a gente fez aqui em cima, né, ou a gente faz esse concat, né, para que eu vou usar string builder, né? Então uma coisa interessante, né, eu vou até colocar aqui esses comentários, né, o builder ideal para ambientes de única thread, e aí ambientes de multithread, né? No caso aqui, né, a string builder, né, também é bem ideal também para a gente usar, utilizar ideal para strings longas, né? Longas. Por quê? Porque quando você faz ali, por exemplo, essa operação de concatenação, né, a gente está fazendo o quê? Como eu expliquei, né? Ele está aqui gerando, né, uma string, por exemplo, vamos pegar esse caso aqui da outra fase. Ele pegou essa string, pegou essa e gerou outra string. E aí imagina que a gente tem aqui mais uma outra, né? Então ele vai fazendo esse processo. E aí a gente vai gastando memória com isso, né? Já essa parte do string build e string buffer, né, eles evitam essa criação desnecessária, né? Então eles só criam realmente quando a gente pede ali, por exemplo, um toString, né? E aí ele é mais vantajoso, porque ele não cria essas strings intermediárias, né? E aí ele tem um pouco mais de eficiência nesse sentido, né? Então, quando você também está usando de uma string longa aqui, né, que você queira criar, o ideal é você usar o builder, ou se você está usando um loop também, né, que aí a gente pode ter uma string muito longa, né, sendo concatenada ali num loop. O ideal é usar o builder, porque aí a gente tem essa otimização. Beleza, pessoal? Então a gente abordou bastante coisa de string aqui, é realmente um assunto bem longo,
né? Tentei condensar aqui o máximo possível, trazendo exemplos aqui para vocês, exemplos reais, né? A aula deu um pouco mais de meia hora aqui, mas bastante conteúdo aí para vocês. Beleza, pessoal? Então é isso para essa aula. A gente se vê na próxima aí. Fiquem na paz aí. Valeu, fui!